Olá pessoal, voltamos aqui no próximo módulo. Então, a gente já fez no módulo anterior as configurações da WAN, fazendo o load balance. Nesse episódio, nós vamos fazer as configurações da segmentação das VLANs e da nossa rede de endereçamento IP. Então, eu vou voltar aqui na nossa interface, onde a gente já tem o nosso configuração de nossas WANs, fazendo o load balance, tá? Onde eu tenho aqui na Ether 5 e Ether 4, então no nosso link de internet. E o que a gente vai fazer agora? A segmentação da nossa VLAN, para evitar muito broadcast na nossa rede. Então, eu vou ter aqui algumas VLANs que a gente vai estar criando em nossa rede de endereçamento IP. Então, voltando aqui no meu equipamento, então, estamos aqui com a nossa interface aberta do nosso switch, perdão, do nosso roteador, onde estamos com o nosso controlador da RAIC. Eu vou ter aqui algumas configurações na barra lateral esquerda. Monitoração de link, gestão dos APs, que a gente vai ver mais para frente, e as definições de rede. A gente viu no vídeo anterior as configurações, tá? A gente viu as configurações de rede das redes externas, que são o nosso link, por onde chega o nosso link. Agora a gente vai ter as configurações da LAN, que é a nossa rede local. Tá? Então a gente tem aqui as nossas três interfaces de internet. A LAN 1, 2 e 3. A 4 eu converti para o WAN. Então, você já pode notar que já tem aqui duas VLANs criadas. Eu venho aqui em definições de VLAN. Em definições de VLAN é onde a gente vai estar criando nossas VLANs e dizendo para elas o que elas vão fazer. Por padrão, ele já vem aqui criada duas VLANs. A VLAN 1, tá? Pode notar aqui que está a VLAN 1 criada, e a VLAN 3947. E olha o detalhe, ela está escrita aqui como convidado. Então, essa é a rede de convidado, é a rede do portal captivo. Então, já vem essa VLAN pré-criada. Inclusive, ela já vem com endereçamento IP. Se eu editar ela, eu não consigo nem excluir ela. Mas se eu editar, eu consigo ver que ela está com a VLAN criada e ela tem uma opção aqui escrita com isolamento. Então, ela está no modo sim. Então, ela está isolada de qualquer outra rede. Então, eu vou fechar aqui. Eu vou na nossa topologia, eu vou criar a VLAN 10, 20, 30, 40, 50 e 60. E eu só vou repetindo aqui o finalzinho do IP. Então, vou criar a VLAN 10. A ID dela é 10, a rede 192.168.10.1. A máscara de rede vai ser um /24, 255, 2550. E vou habilitar um DHCP para ela dentro dessa rede. Habilitei, crio o primeiro e vou criar os próximos. Deixa eu aplicar aqui para o primeiro. Na 30, aplicar aqui. A nossa VLAN 40 é um portal captive. Eu poderia estar utilizando essa, mas eu vou criar aqui uma VLAN 40 também. Eu vou dizer que ela está com isolamento, ela vai estar isolada das outras redes. 92.168, 41. Ela vai estar isolada. Então, eu não vou conseguir pingar nela e ela também não vai conseguir enxergar qualquer outra rede local da empresa. E a última, a 60. Então, o que eu vou ter aqui nesse cenário? Tá? Então, eu teria aqui, nesse cenário, já a de VLAN da 10 até a 60 criada. Já tenho também a rede P criada. A gente fez essa designação dessa rede. Tá? Teoricamente, a gente só teria que distribuir para onde a gente quer enviar essa rede. Mas tem um outro detalhe que a gente precisa fazer, que é fazer os grupos de endereçamento. Porque quando a gente faz esse grupo, a gente vai poder fazer algumas regras de firewall com base nesse grupo. Como, por exemplo, eu criei a VLAN 50 e a 60, ela não está isolada. Então, como o equipamento ele vai gerar um roteamento, da VLAN 50 a 60 eu consigo estar pingando normalmente. Mas digamos que eu não queira que a contabilidade não fale com o administrativo. Eu poderia somente ir lá e habilitar com isolamento. Mas a gente vai fazer essa configuração também via firewall, vai ficar mais fácil para a gente. Então, eu vou criar os grupos de redes. Então, como é que a gente cria esse grupo? A gente tem aqui, tem aqui todas as VLANs criadas, VLAN 10, 20, 30, até 60. Né?
eu vou fazer os grupos de endereçamento. Então, tem aqui, ó, grupos de endereços. Nos grupos de endereços, eu vou determinar o que vai ser, o que eles vão fazer. Então, eu vou adicionar a VLAN 10, eu vou dar um nome, posso dar VLAN 10, por exemplo, ou posso dizer rede local, né? Eu gosto de colocar o nome, tá? O ID da VLAN, porque fica mais fácil. Eu posso dizer na descrição local. E vou dizer em qual a rede, 92.168.10.2, né? Eu posso também fazer uma rede separada se eu quisesse aqui, né? Que é 200, por exemplo. Mas eu vou deixar até 200 aqui, vou deixar até 200 mesmo. E passo aqui para o lado e clico. Então, com esses grupos criados, mais para frente, na regra de firewall, a gente vai conseguir fazer algumas regras. Então, VLAN 20. A VLAN 20 é a VLAN de CFTV. CFTV 92.168.20. Uma rede separada. E depois a gente consegue fazer o isolamento dela. A VLAN 30, que é a VLAN de Wi-Fi corporativo, né? A rede de Wi-Fi. VLAN 30. Então, nesse modo, a gente consegue estar documentando a nossa rede, porque no futuro a gente vai conseguir saber o que está desenhado. Porque um dos maiores problemas que a gente tem é não ter isso desenhado no nosso projeto. E depois a gente fica se perguntando, cara, para onde vai essa VLAN? O que é? É muito importante a gente fazer essa mudança aqui. A VLAN 40 é a VLAN do nosso portal Captive. Portal Captive. Vou colocar até 100, não quero muito acesso. Então, com esse range de IP, eu vou conseguir fazer algumas mudanças aqui. Administrativo. Então, agora eu tenho aqui todo o nosso grupo de endereçamento criado. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente já tem a nossa configuração de WAN, configuração de VLAN e rede de endereçamento IP. Teoricamente, se eu só conectar o cabo, pode funcionar ou não. O que ainda falta fazer? As configurações para onde a gente vai determinar para onde vai essa rede. Então, por exemplo, na nossa Ether 1, que está ligada aqui, ó, Ether 1, tá? Na nossa Ether 1, ela vai para a nossa rede Wi-Fi. Na nossa Ether 1, eu vou passar duas VLANs, a VLAN 30 e a VLAN 40. Tá? Então, a VLAN 30 e a VLAN 40, Wi-Fi corporativo e a rede guest. Então, como é que a gente vai feito essa configuração? Eu venho em LAN. E em LAN, eu vou ter as configurações dela. Então, por exemplo, aqui, ó, Ether 1, é a LAN 1. Eu vou em ações e vou dizer, por padrão, ela vem a VLAN 1 e a VLAN de hotspot, né, de portal captive, mas eu não vou usar essa VLAN, por exemplo. Vou passar a minha VLAN, a 30 e a 40, e eu vou dizer qual é o PVID, né? Eu vou usar o PVID 30 aqui. Então, eu tenho, passando nessa porta, a 30 e 40. 30 e 40. E vou aplicar. Então, nesse momento, nossa LAN 1 ela está sendo configurada, né, conforme a topologia 30 e 40 aqui, que vai passar a nossa rede de Wi-Fi. Que mais para frente a gente vai estar mostrando como é que configura. Tá? Na Ether 2, vai para o meu switch. Eu vou fazer uma trunk. Né? Então, eu vou passar todas as outras VLANs, 10, 20, 40, 50 e 60. Só não a 30. Né? Isso mesmo, só não a 30, que é o Wi-Fi corporativo. Porque lá no meu switch, né, fora da minha rede, eu vou colocar somente o portal Captive. Nessa rede não vai ter a rede de Wi-Fi corporativo. Então, eu venho lá na Ether 2, eu vou passar todas as VLANs, só não a 30. E nem essa aqui também. O que acontece? Como eu ainda não configurei o meu switch também, quando eu ativar ele vai vir com uma VLAN 1. Só que eu vou deixar a VLAN 1 passando aqui, e se eu tirar ela, eu não vou conseguir depois acessar o meu switch, para poder remover ela por enquanto. Então, por enquanto, vai ficar a VLAN 1 aqui. Tá? Mas o sempre recomendado é a gente tentar tirar a VLAN 1 da nossa rede, porque ela é mais sucinta e a tátil para mim. Então, tá, eu já tenho aqui, ó, a VLAN 1 e 2 já está configurada.
A Ether 3 está com o meu computador ligado. Então, eu vou deixar em cima da VLAN 1 por enquanto, que eu estou acessando o nosso controlador da Hikvision. Tá? A Ether 4 e 5 vai para a nossa WAN. Então, já tenho aqui toda a topologia de rede praticamente pronta. Tá? Aí depois vou conseguir fazer algumas configurações de firewall. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Tenho aqui, né, já a rede configurada, tenho as nossas portas, né, então ele vai conseguir puxar toda a estatística da porta, como é que está funcionando. Tá? Tem a parte de NAT do nosso equipamento, do controlador da HIKE. Então, eu consigo fazer todo o protocolo DMZ, enfim, mapeamento 1 por 1, agrupamento de endereço, acionamento de porta. Eu vou ter todas as configurações. Nesse caso, eu queira abrir uma porta, por exemplo, eu estou ligado ao meu facial, é uma portaria remota. A portaria remota, ela precisa, por exemplo, um IP público para poder se comunicar com o nosso sistema na nuvem. Ou, se caso, posso usar somente a nuvem da Hikvision. Aí não precisa abrir portas. Mas se caso eu queira, também a gente consegue fazer toda essa configuração. Tenho aqui a aba de segurança. Na aba de segurança, a gente vai ter agora as regras de firewall. Tenho aqui, posso habilitar, né, a regra de firewall. E agora sim eu posso fazer algumas configurações, como por exemplo, eu posso dizer, né, que a VLAN, cadê? A VLAN 50, que é a VLAN 50, né? O que ela vai fazer? Ela vai ter todos os protocolos. Qual o grupo? Lembra que a gente criou um grupo de endereçamentos? Qual o grupo? VLAN 50. Né? Eu vou dizer que a VLAN 50, né, a interface VLAN 50, com um grupo de endereços IP específico que eu criei, eu vou dizer, para a VLAN 60, não. Qual o grupo de destino para a VLAN 60? O que ela vai fazer? Ela vai recusar. Então, ela não vai se comunicar. Tá? Então, a gente consegue criar essa regra por aqui, em vez de eu ir lá na VLAN e clicar lá com isolamento. Eu poderia fazer essa opção. Tá? Tem a parte de prioridade, também eu posso determinar o nível de prioridade, ou eu posso deixar no modo automático. Então, feito aqui. Então, quem está da VLAN 50 não consegue se comunicar com a outra VLAN. A gente consegue fazer essas configurações. Tá? Não só essas, como outras também de destino. A gente consegue fazer toda uma tabela de roteamento. Então, voltando aqui, né? Então a gente vai ter no nosso equipamento a primeira interface aqui de rede. Tá? Então, a gente vai ter aqui a primeira interface. Aqui a gente já fez toda a configuração principal da WAN, das VLANs. Agora, teoricamente, seria somente fazer as configurações do switch, do access point e assim por diante. Então, é bem simples, né? É bem fácil. Podemos ver que as configurações do equipamento não é difícil. Tá? Não é difícil de fazer essas configurações. É bem simples e ela é bem plug and play e é bem intuitiva. Tu não precisa, de novo, ser um especialista de rede. Tu não precisa ser, por exemplo, um cara que manja muito de microtik. Porque imagina só, eu sou uma empresa de monitoramento, trabalho com muita portaria remota, e digamos que eu tenho que contratar uma pessoa específica de redes, né, que mexe muito em microtik para fazer esse tipo de configurações. Não. Se eu já tiver um nível básico de redes, eu já vou conseguir fazer esse tipo de configurações utilizando o controlador da Hikvision. É muito fácil de fazer essas configurações. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para a gente, né? Vou mostrar aqui, eu vou mostrar para a gente como é que faz. Né? A gente já fez a configuração da WAN, já fez as configurações das VLANs, já determinou quais são as redes que está passando. O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer as configurações do access point. Feito isso, a gente vai partir para as configurações do switch e depois a gente pode acessar as configurações das câmeras, a configuração do portal captive também. E depois a gente vai para a parte do celular, como é bem simples. Então, não é difícil. Tá? É muito fácil de mexer com esse tipo de equipamento. Então, qualquer coisa, tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário, que a gente pode depois estar verificando para vocês.